Estamos chegando ao fim do nosso livro-texto. E nesse final, como poderíamos dizer, como um elemento motivador, vamos falar de algumas coisas interessantes. Queremos contrapor dois conceitos importantes. Um deles é o da expressividade e o outro é o da captura. O que significa isso? Em relação à expressividade é o seguinte: no dia a dia, em geral, quando deparamos com alguma ideia, alguma propriedade interessante, é, em geral, o nosso desejo expressar tal propriedade numa linguagem natural, na aritmética, numa linguagem de programação em computadores, por exemplo. Mas é também nosso desejo provar a veracidade daquilo que expressamos. Então, em geral, tais conceitos andam juntos. É nosso desejo expressar, mas é também nosso desejo provar. E, anteriormente, no nosso livro-texto, no capítulo 7, analisamos a questão da expressividade na aritmética básica. Em geral, procuramos formalizar uma aritmética com uma expressividade suficiente para expressar o que desejamos. E é claro, é evidente, isso não é trivial. Ou seja, expressar o que desejamos. Nesse sentido, tem até um teorema que nos diz que a linguagem LA da aritmética básica, aquela que definimos, esse teorema diz que aquela linguagem é suficientemente expressiva. Mas não basta só isso. Nosso objetivo é também uma aritmética básica na qual possamos, digamos, provar as propriedades. E, de novo, certamente isso não é trivial. Por quê? Olha, primeiro porque o conceito de prova parece ser bem diferente do da expressividade. E, em geral, parece ser também mais trabalhoso, mais difícil. Ou seja, provar propriedades sobre provas. É claro que estamos falando de uma maneira informal, tendo apenas como base exemplos de provas em sistemas formais que definimos. E, como no caso da expressividade, temos um conceito similar para a prova, que é o conceito de captura de uma propriedade. Veja a definição. Considere D um sistema formal e prop uma propriedade sobre os números naturais n. Dizemos que o sistema D captura a propriedade prop da aritmética por uma fórmula H-prop de x, na qual x ocorre livre, se somente se acontecerem essas coisas. E o que é que está escrito aqui? Para todo número n, nos naturais, temos: se n tem a propriedade prop, então em D provamos tal fato, ou seja, H-prop de n é um teorema. E se n não tem a propriedade prop, então em D provamos que a negação de H-prop de n é um teorema. Observe alguns detalhes a respeito do que está escrito aqui. Primeiro, o sistema D captura a propriedade prop por uma fórmula H-prop de x, se ocorre isso. Então, é uma premissa dizer que existe tal fórmula.
Essa fórmula H próprio de x é uma fórmula na qual x ocorre livre no seu interior. E se n tem a propriedade prop, então no caso em que x é substituído por n barra, essa fórmula é um teorema. Se n não tem a propriedade, então no caso em que x é substituído por n barra, a negação é um teorema. Além disso, observe que n é um objeto da sintaxe. É um objeto que é interpretado por um modelo padrão como sendo um número natural. E a ideia da captura nos diz o seguinte: se esse n tem a propriedade prop, então temos esse teorema. Se n não tem a propriedade prop, então temos esse teorema. Essa é a ideia da captura que está escrito aqui. Para recordar, o que é a ideia da expressividade? Olha, uma propriedade prop sobre os números naturais n é expressa na linguagem LA, da aritmética básica, por uma fórmula H prop, na qual x ocorre livre, se somente se tais fatos ocorrem. Para todo número n nos naturais temos: se n tem a propriedade prop, então para toda interpretação i interpreta essa fórmula como sendo verdadeira. Se n não tem a propriedade prop, então para toda interpretação i interpreta essa fórmula, a negação de H prop, como sendo verdadeira. E é claro que estamos falando aqui de interpretações que são um modelo padrão. Então, da mesma forma, a propriedade prop é expressa na linguagem se existe essa fórmula nessas condições. No caso em que n tem a propriedade, a interpretação da fórmula é verdadeira. No caso em que n não tem a propriedade, a interpretação da negação da fórmula é que é verdadeira. Então, a ideia da expressividade é uma ideia que fala de resultados semânticos, de resultados de verdade e de falsidade. Se esse n tem a propriedade, então essa fórmula é verdadeira. Se esse n não tem a propriedade, então essa fórmula é interpretada como sendo falsa, interpretada por modelos padrão. Só para completar essa ideia de captura, que é, digamos, o contraponto da ideia de expressividade, vamos definir o que significa um sistema formal capturar uma função. Por que definir isso? Porque a ideia de função é básica nas nossas atividades. Sempre expressamos coisas como funções e queremos provar tais fatos sobre funções. Veja a ideia de captura de uma função. Considere D um sistema formal e F uma função sobre números naturais, N. O sistema D captura a função F da aritmética básica por uma fórmula dessa, na qual x e y ocorrem livres, se somente se tais fatos ocorrem. O primeiro deles nos diz o seguinte, que para todo número m em n, tal fórmula é um teorema. Vamos ver o que está escrito nessa fórmula. Primeiro, estamos falando aqui para todo m, e estamos escrevendo aqui m barra. M é um número natural, m barra a sua representação na aritmética básica. Aqui tem um existe ponto de interrogação, isso é uma denotação para existe único. Ou seja, o que está escrito aqui é existe único y, existe um y que é único. Então, o que está escrito nessa linha é o seguinte: para todo número natural n, é um fato, é um teorema, é provado que é um teorema que existe um y que é único, tal que h m y, m barra y. Ou seja, existe um y que é único, tal que f aplicado a m barra é o y. É mais ou menos isso que está escrito aqui.
Além disso, para números mn em n, se fm barra é igual a n barra, então essa forma é um teorema. Então, essa forma que captura a função f, o que está escrito no seu primeiro argumento é aquilo que está no domínio da função, e o que está escrito no segundo argumento é aquilo que está no contradomínio da função. Ou seja, f de m barra igual a n barra, então é um teorema tal forma. E para números mn em n, se é falso que fm barra é igual a n barra, então a negação dessa fórmula é um teorema. Observe que, se é captura, estamos falando de prova. Por quê? Se é expressividade, como vimos, falamos de interpretação. Interessante essas coisas, né? Expressar, capturar, interpretar, provar. A princípio, a gente, antes de estudar lógica, a gente pensa que tudo isso é igual. Tudo isso é mais ou menos, são coisas mais ou menos equivalentes. Expressar e provar, parece que estou falando a mesma coisa. Mas não é bem assim. Posso expressar algo que não necessariamente tem a capacidade de provar. E se a gente pensa a respeito disso no nosso dia a dia, temos inúmeros exemplos. Parece que expressar é um ato, digamos, um pouco mais fácil. Quero ver é provar aquilo que estamos expressando. Vamos continuar com essas ideias. Dizemos que um sistema formal D é adequado somente se para toda função recursiva f existe uma fórmula hfxy, na qual xy ocorre livres, tal que o sistema D captura f. Primeiro, o que é uma função recursiva? Não se preocupe com isso nesse contexto. O fato dela ser recursiva é um conceito importante. Mas preste atenção nas linhas gerais desse pensamento. O sistema é adequado quando ele captura certos tipos de função, as funções recursivas, que são funções importantes e que usamos frequentemente no nosso dia a dia. Existem dois resultados incríveis: o sistema formal Q é adequado e o sistema formal PA também é adequado. Ou seja, no contexto dessas aritméticas básicas, é possível capturar funções recursivas. Q e PA capturam funções recursivas. Esse é um resultado importante. Mas observe que não é qualquer tipo de função que é capturada por Q e PA. Existem funções que não são funções recursivas, apesar dessas funções serem muito importantes. Isso nos mostra o poder de captura dessas aritméticas. Vimos então que alguns tipos de função, as funções recursivas, são capturadas no âmbito das aritméticas básicas, dos sistemas formais Q e PA. Isso é importante. Mas isso nos leva a pensar o seguinte: puxa, as funções recursivas. Então existem outras funções que não podem ser capturadas no contexto de Q e de PA, apesar de poderem ser expressas. Ou seja, o resumo disso tudo: há propriedades que podem ser expressas, mas que não podem ser capturadas. Há conceitos, propriedades que podem ser expressas, mas que, digamos,
não podem ser provadas. Prova, expressar, são conceitos diferentes. E o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Tem muito. Pense naquilo que encontramos nas ideias, nos raciocínios que temos no dia a dia sobre tal prisma. Posso expressar, mas não necessariamente consigo provar aquilo que expresso. Essas coisas andam separadas. Provar, meu amigo, não é fácil.